never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do 7º ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. E hoje com um diferencial. Hoje nós iremos trabalhar o livro de gramática. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro capítulo da gramática era falando sobre o verbo? E nós estamos trabalhando nesse capítulo 4 do livro de língua portuguesa o verbo, não é isso? As formas nominais do verbo, a estrutura, a desinência verbal, o aspecto verbal. E hoje nós vamos dar início, ao nosso livro de gramática, certo? Então peguem os livros de vocês de gramática, procurem aí, certo? E vamos começar a nossa aula de hoje, certo? A nossa gramática, ela é bem parecida com o nosso livro de língua portuguesa. O que vai diferenciar são as pequeninas coisas e também as atividades que são diferentes, certo? Vamos lá. Vocês vão abrir na página 12, essa página aqui, ó, 12, onde nós temos aqui as formas nominais. Tia, mas a gente já estudou sobre isso, sobre as formas nominais, certo? E hoje nós vamos reforçar o que não foi falado, o que não ficou explicado, o que não ficou dito, certo? Vamos lá, as formas nominais do verbo. Lembram aí da aula passada sobre a nossa retrospectiva sobre as formas nominais do verbo? Isso? Lembram o que é o infinitivo? Lembram o que é particípio? E lembram o que é gerúndio? Pois isso são as formas nominais do verbo, certo? Então, na página 12 do livro de vocês de gramática, nós temos formas nominais. Além das características que vimos até agora, dizemos também que os verbos podem ser empregados com nomes, como nomes, assumindo funções típicas principalmente dos substantivos e dos adjetivos. O infinitivo, o particípio e o gerúndio são as formas nominais dos verbos, podendo ser facilmente identificadas pelas seguintes terminações. Dentro das orações, eu quero que vocês observem. Vocês têm que saber o que é um verbo. Nós já falamos o que é um verbo. É quando a palavra indica ação, estado ou fenômenos naturais. E dentro das formas nominais do verbo, vocês não vão encontrar o verbo com a função de um verbo. Mas como é que isso acontece? Então, dentro das frases, vocês vão encontrar os verbos que eles assumem papel de outra classe gramatical. Ou ele vai ser um substantivo, ou ele vai ser um adjetivo. E no gerúndio nós podemos ter até a dualidade. Podem ter a função tanto de adjetivo como de um advérbio, certo? Mas até falei na aula passada que geralmente vocês irão encontrar ele como um papel de adjetivo, certo? Como, tia, que eu vou conseguir encontrar um verbo no infinitivo dentro de uma oração? Como que eu vou encontrar um verbo tendo a função dentro de um particípio ou de um gerúndio? Vocês vão encontrá-los de acordo com a terminação do verbo. Lembram que nós estudamos na aula passada radical, que é o radical e para que serve, vogal temática e a desinência verbal, certo? Então, a vogal temática, ela vai nos indicar a conjugação do verbo, certo? Primeira conjugação, os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER e OR. E por último, a terceira conjugação, os verbos terminados em IR, certo? Então, fica bem fácil de vocês encontrarem esses verbos com outras funções nominais dos nomes, tanto como o substantivo quanto como o adjetivo, certo? Então é muito fácil. Nós temos aí no livro de vocês um quadrinho verde. Nós temos R, os verbos terminados com R,
para o infinitivo. Nós temos aí alguns exemplos: jogar, comer, sair. Nós até falamos outros, né? Dançar, divertir, cantar. Terminados em DO ou DA, que é o particípio. Lembrando que o particípio tem a função de um adjetivo dentro da oração. Para o particípio, nós temos alguns exemplos: jogado, comido, saído, certo? E por último, o gerúndio, terminados em NDO. Nós temos a terminação do verbo, tem que ter o NDO. No caso aqui nós temos alguns exemplos: jogando, comendo, saindo, bebendo, curtindo. Então os verbos, percebam que eles podem estar tanto no particípio, no infinitivo ou no gerúndio. O que vai diferenciar são as terminações, certo? Então fiquem atentos. Para o infinitivo R, para o particípio DO ou DA e para o gerúndio NDO, certo? Tendo essas terminações, eles vão pertencer às formas do verbo, né? As formas nominais do verbo. Vamos lá. Aí nós temos aí alguns exemplos na página 13 para reforçar o nosso conteúdo. A forma do infinitivo pode ser considerada um substantivo. Já o particípio e o gerúndio são comumente adjetivos. Observe. Aí nós temos aí frases para comprovar a classe gramatical que esses verbos assumem estando no infinitivo, particípio ou gerúndio. Vamos lá. Fumar faz mal à saúde. Então, fumar, ele está no infinitivo porque o verbo tem a terminação R. Então, ele não indica uma ação, ele não é um verbo dentro desta oração, ele é um substantivo. Substantivo, né? O fumo. Segunda, cantar me deixa feliz. Nós também temos um verbo que está no infinitivo, assumindo a função de um substantivo, que é o canto. Próximo exemplo. Maria está agitada. Nós temos agitada, terminada em DA, então pertence ao particípio. E nós temos aí o agitada tem a função de adjetivo, qualifica o substantivo Maria, certo? Outro exemplo com o particípio: comida estragada prejudica o organismo. Nós temos lá estragada, terminada em DA, então faz parte do particípio e tem a função de um adjetivo, qualifica o substantivo comida. Então é muito bom que vocês saibam a função de cada um. Então nós já estudamos a classe gramatical dos adjetivos, nós também já estudamos as classes, né? A classe dos advérbios, então dá para vocês diferenciarem quando vocês observarem a frase. E por último nós temos uma no gerúndio: a panela estava com água fervendo. Percebam que a terminação do verbo é NDO, então ele está no gerúndio. E o adjetivo, né, é fervente dessa frase. Página 14, nós temos aí, que eu também falei, os verbos abundantes, que são os verbos que o particípio, eles têm dupla conjugação. Então nunca esqueçam disso. Aí nós temos aí alguns verbos e exemplos. Aí nós também temos na página 15. Eu não vou falar de um por um, porque nós já falamos, é apenas uma revisão do que a gente já viu até aqui. Aí na página 15 nós temos a conjugação. Lembra que a tia falou na aula passada, nas aulas passadas, sobre a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação dos verbos certos? Vamos lá. No infinitivo, os verbos só podem apresentar 4 terminações: AR, ER, IR ou OR. A identificação dessas terminações nos permite caracterizar as 3 conjugações dos verbos. Vamos lá. Primeira conjugação, verbos terminados em AR, como suar, criar, imitar. Segunda conjugação, verbos terminados em ER, OR, como crever e repor. E a terceira conjugação, verbos terminados em IR, como ouvir, sorrir e imprimir. Percebam que a conjugação é AR, ER, OR e IR.
Mas percebam que para ele estar no infinitivo, a terminação dele é um R, certo? E isso conta muito para vocês identificarem a qual forma nominal ele pertence, o verbo pertence. Vamos lá, os tempos verbais. Também falamos sobre os tempos verbais, sobre o presente, passado e futuro. O nosso passado nós chamamos de pretérito, lembram? E dentro do pretérito nós temos o pretérito perfeito, nós temos o pretérito mais que perfeito, né? Aí nós temos aí alguns exemplos, é bom que vocês olhem, esse livro é muito bom. Nós temos aqui presente, futuro, passado, pretérito, presente, presente simples, o presente progressivo, futuro. Nós vamos ver mais à frente sobre o aspecto verbal, que é essa diferenciação. Pretérito, isso tudo já foi falado. Aí vamos lá, modos verbais. Nós também já falamos sobre os modos verbais, sobre 2, na verdade, modos verbais, que são 3. Lembram quando a tia falou sobre o indicativo, que indica certeza, o subjuntivo indica incerteza, possibilidades, hipóteses. Então, esses 2 a gente já viu. O imperativo, que é ordem, desejo, pedido, a gente vai ver mais à frente, certo? Então, é bom que vocês olhem aqui os exemplos sobre o modo indicativo. Aí, cheguei na parte que nós vamos ver hoje, que é na página 23. Aqui, ó. Página 23, aspecto verbal. Percebam aqui esse rio, que é sobre o que a gente vai falar, certo? Nós temos aí 4 frases falando sobre o rio. Vamos lá. Vamos ler de uma por uma para entendermos o que é que vem a ser esse aspecto verbal. Vamos lá. Número 1. O rio está limpo. 2. O rio é limpo. 3. O rio continua limpo. 4. O rio estava limpo. Antes de começarmos, dá para vocês saberem diferenciar a frase 1, 2, 3 e 4? Percebam se existe alguma diferença entre elas? Perceberam alguma diferença? O que é que dá para saber? Do que se trata? Vamos lá. Quando eu digo que o rio está limpo, é uma qualidade passageira, temporária. O rio está limpo naquele momento que eu estou observando, que eu estou olhando. Quando eu sair, poderão sujar ele, certo? Então, quando eu digo que o rio está limpo, está nesse exato momento que eu estou observando. Quando eu digo, frase 2, o rio é limpo. Quando eu digo que o rio é limpo, é uma qualidade permanente. Ele é sempre limpo, certo? Eu digo o rio é limpo. Às vezes que eu já fui, que eu venho, né? Esse rio é limpo. Então, é uma qualidade permanente do rio. Quando eu digo frase 3, o rio continua limpo. Quando eu digo que ele continua limpo, é uma qualidade que se iniciou no passado e está se prolongando no presente. Ele continua. Eu não sei se ele vai continuar a vida toda, certo? Então, é uma qualidade que aconteceu no passado e está se prolongando no presente. E, por último, a frase 4. O rio estava limpo. Quando eu digo que o rio estava limpo, o limpo era uma qualidade que teve certa duração no tempo, mas terminou. Quando eu digo o rio estava limpo. Então, quer dizer que ele não permanece, ele não está mais limpo. Ele já foi, então, no passado. Então, nós temos aí 4 frases indicando, né, esse aspecto verbal. Aí nós temos assim, essa diferença de sentido entre os verbos diz respeito ao aspecto verbal. Esse conceito se refere à duração do processo verbal, independentemente da época em que esse processo ocorre. Essa duração pode ser momentânea ou permanente, passageira ou habitual, concluída ou não concluída, e etc. Lembram quando nós falamos lá no pretérito perfeito e o imperfeito? Quando a ação ela é concluída lá no passado e quando ela não é concluída.
Então, também dentro dos aspectos verbais, do aspecto verbal em si, o verbo ele também tem essa capacidade de permanecer, de se prolongar, de ter acontecido no passado e não acontecer mais. Pode ser um ato, né? Ele até fala aqui, momentâneo ou permanente, passageiro ou habitual. Então, a forma que nós vamos utilizar diz muito a respeito desse tempo, né? Dessa passagem de tempo. Então, isso nós chamamos de aspecto verbal, certo? E a nossa aulinha de hoje foi essa. Tivemos, né, uma rápida retrospectiva das nossas aulas passadas, até porque, como a extensão do assunto ela é um pouco longa, o que a tia fez? Cortou as aulas em partes. E por último, a gente vem aqui para a gramática, que é praticamente a mesma coisa que tem em português, no livro de língua portuguesa, porém com diferencial. Aqui nós temos outros exemplos, nós temos outras atividades e que vai facilitar o entendimento e a compreensão de vocês, certo? Então aqui foi basicamente uma retrospectiva do que a gente já viu dentro do capítulo 4, que é muito importante para vocês sobre a questão, né, do verbo. No caso, o assunto, né, revisando os verbos. Eu creio que tenham ficado, né, entendido, compreendido, espero. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. A atividade que eu quero que vocês façam aqui da gramática é a página 24, página 25 e 26. 3 páginas, certo? 24, anotem aí, do livro de gramática, 24 a 26, certo? A 27 não precisa, certo? Anotaram aí? 24 a 26. Aí pula a 26 e a 27, pula a 29. Não é pra fazer não, tá? 24 a 26, a 30 e a 31, certo? É apenas de marcar 30 e a 31, para poder, né, identificar o que é que ficou por não falar, o que é que não ficou entendido e o que ficou entendido. Eu espero que tenham entendido, certo? E bons estudos, uma ótima quarta-feira a todos. Tchau, tchau, beijos.